Oi, eu sou o Matheus Rodrigues, eu sou aluno daqui da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. Estudo Biologia, sou estagiário do professor Afrânio e o assunto de hoje que a gente vai tratar vai ser sobre a fotossíntese, um processo tão importante, né, e fundamental para a vida no nosso planeta. Para começar, né, eu trouxe a anatomia, né, do órgão foliar e também do cloroplasto para a gente introduzir esse assunto, né, tão importante. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa imagem que eu trouxe, né, nesses círculos aqui, né, são os estômatos, né, eles estão localizados, isso daqui é um recorte, né, do pedaço da folha aqui, né, a gente tem um recorte, e eu quero que vocês prestem atenção, né, nos estômatos. Esses estômatos aqui, né, são regiões, né, que estão na superfície ali da célula, e são por esses orifícios que fecham e abrem durante o dia que vai ter a liberação do oxigênio e também a captura do gás carbônico, tá? Já nessa outra imagem aqui, né, representando o cloroplasto, a gente tem, né, aqui o recorte também dele aqui, apresentando a membrana externa, interna, e tudo isso aqui dentro. Vocês já devem ter visto isso, já devem estar familiarizados, né, com o cloroplasto também. Aqui a gente tem os tilacoides, né, que são essas estruturas aqui, um tilacoide, né, dois tilacoides, eles empilhados assim nessa forma, né, em formato de pilhas, né, vamos botar assim, uma pilha empilhada em cima, uma pilha, né, empilhada em cima da outra. A gente tem um conjunto, né, de tilacoides. Esse conjunto de tilacoides a gente chama de grânum, tá? E aqui também nesse espaço, nesse cloroplasto aqui, o que eu quero que vocês prestem atenção também é nesse espaço verde claro que ocupa, né, todo o restante, que é chamado de estroma. Toda a reação, né, da fotossíntese, toda essa cadeia de reações que acontece na fotossíntese para poder no final gerar carboidrato, né, e também fixar carbono, fundamental, muito importante para o crescimento, desenvolvimento e manutenção também do organismo fotossintético, nesse caso, né, a planta. A fotossíntese ela vai acontecer nesses dois espaços, né, nos grânulos e nas lamelas, né, e também no estroma. Quero que isso fique bem claro, por favor. A fotossíntese, né, como eu já disse, ele é o principal processo autotrófico. Ele acontece em algumas plantas, não, perdão. Ele acontece nas plantas, em alguns protistas, nas bactérias fotossintetizantes e também nas cianobactérias. A gente tem 4 tipos de clorofilas, né? E também a bacterioclorofila. Essas 4 clorofilas aí, né? A gente vai focar mais na clorofila A e B, que são as clorofilas que estão presentes, né, nas plantas. A clorofila A, ela vai estar, né, presente em cianobactérias e também nas plantas, enquanto a clorofila B vai estar presente nas plantas e nas algas verdes. A clorofila C está presente nas algas pardas e nas diatomáceas, e a clorofila D ela vai estar presente nas algas vermelhas. Uma pergunta que eu faço aqui para vocês vocês podem até pesquisar, né, o porquê dessas clorofilas elas serem específicas para cada planta, né, no caso para as plantas, e
para esses outros organismos que são autotróficos também, né, que utilizam da energia solar de energia luminosa, né, fazem as reações e conseguem sobreviver e fazer a sua manutenção com essa energia luminosa. Um foco também especial aqui nos carotenoides e nas xantofilas, né? Os carotenoides e as xantofilas são agentes fotoprotetores, eles vão fazer a proteção, né, de todo o sistema, né, fotossintético nas clorofilas, muito importante também. Mas retornando aqui ao assunto das clorofilas A e B, né? As clorofilas A e B, elas têm dentro do espectro, né, da luz visível, né, que vai do violeta ao vermelho, né? A gente tem no caso aqui, né, a cor violeta, né, ela está sendo representada por 400 nanômetros, enquanto a cor vermelha, né, em 700 nanômetros. A gente vê aqui a clorofila A por essa linha rosa e a clorofila B pela linha azul. A gente consegue ver dois picos de absorção dessas duas clorofilas. Ele acontece entre o violeta e o azul e no vermelho, entre 400 e 480 nanômetros, vamos botar assim, né? Basicamente aqui, quase 500 nanômetros, e o outro comprimento de onda, né, que é absorvido no caso, ele acontece aqui em 630 até 700 nanômetros, ok? Já falei da importância, né, dos carotenoides das xantofilas, né, que eles vão ser os agentes fotoprotetores para que o sistema, né, da fotossíntese, para que todo esse processo ele não seja danificado, né? E no caso os carotenoides e as xantofilas eles vão liberar, né, a energia em excesso que poderia vir a danificar, né, as membranas fotossintéticas. A fotossíntese, né, ela é dividida em algumas etapas, né? Na etapa fotoquímica da fotossíntese, que é a etapa, como o nome já diz, né, foto de luz, né, reação química através da luz, né? Então a gente vai ter uma divisão, né, dessa etapa fotoquímica da fotossíntese em fotofosforilação, perdão, e fotólise da água. O que acontece nessas duas etapas? Na fotofosforilação, a energia luminosa captada pela clorofila, né, ela vai ser transferida sob a forma de ATP, adenosina trifosfato, né, e essa adenosina trifosfato ela vai ser utilizada em outras reações posteriores, né, como na fase bioquímica ou fase química da fotossíntese, né, na etapa química ou bioquímica da fotossíntese. Aqui tem uma equação simplificada da fase da fotofosforilação, né? 18 ADPs, né? 18 adenosinas difosfato com mais 18 fosfatos inorgânicos, né? Eles vão originar 18 moléculas de ATP que vão ser disponibilizadas para poder fazerem as outras reações químicas das outras etapas, né? Da etapa bioquímica, do ciclo de Calvin-Benson. Após essa fase de fotofosforilação, o que acontece vai ser a fotólise da água, né? Que como o nome já diz, né? A lise, né? Vai ser a quebra da molécula de água através da luz solar também, né? E aqui vai acontecer a participação de algumas enzimas que estão localizadas nos tilacoides. Os tilacoides, né? São essas estruturas aqui, né? Que eu já mostrei para vocês, né? A unidade, né? De um grano. E vai acontecer a liberação, né, de quando ocorre a fotólise da água, né,
acontece a liberação de oxigênio, né? A gente tem na cabeça, não sei se algum de vocês tem, mas é um conhecimento antigo, né, e errado, de que o oxigênio que a planta libera, né, que as algas marinhas liberam, é proveniente do dióxido de carbono. Isso não acontece. É devido à quebra, né, da molécula de água dentro das membranas. Então, vai acontecer essa quebra da molécula de água, né, através da energia luminosa, a liberação do oxigênio e quando isso acontece, tem liberação de alguns elétrons, né, de H+. Esses elétrons eles vão servir, né, para o NADP, que é NADP, né, no caso é nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Que vai ser importante, né, no processo também ali, né, no ciclo de Calvin-Benson, que eu vou explicar logo mais ali na frente. Outra equação aqui, né, simplificada da fotólise da água, a gente consegue ver aqui, né, 12 moléculas de água mais 12 moléculas de NADP+, né, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato, vão originar 12 moléculas de NADPH, NADPH+, né? No caso aqui, a gente tem o recebimento de elétrons proveniente da quebra, né, da lise da molécula de água. Aí eles vão estar representados aqui também, né? 12, né, H+, vamos botar assim, 12 elétrons, né, mais 6 moléculas de oxigênio que vão ser liberadas, né, para a atmosfera. Já na etapa bioquímica da fotossíntese, né, essa etapa bioquímica vai acontecer lá no estroma, aquele verdinho mais claro que eu mostrei no início, sabe? Nessa etapa, né, na etapa bioquímica ou na etapa química da fotossíntese, né, não tem necessidade de luz solar, né, de incidência de luz. Então, o que acontece aqui, né, vai ter a participação, né, a fixação do CO2, né, do dióxido de carbono, e também vai ter a fixação do carbono, né, a fixação do carbono e a formação de carboidratos. Essas duas últimas coisas, né, são importantíssimas para a manutenção, para o crescimento, para o desenvolvimento desses organismos autotróficos, né, fotossintetizantes. Aí, partindo já para o ciclo de Calvin-Benson, percebam que já aconteceu todo aquelas fases, né? Aconteceu aqui a etapa fotoquímica da fotossíntese, né? E também a etapa bioquímica. Agora a gente está vindo para o ciclo de Calvin-Benson. No ciclo de Calvin-Benson, que vai acontecer no estroma, né? Nessa parte aqui mais verdinha clara, né? A gente está falando do estroma, é isso daqui. O ciclo, ele é o seguinte: essa molécula de dióxido de carbono, né, fixada, como que ela vai ser fixada no ciclo de Calvin-Benson? A gente tem uma molécula aqui, né, que chamamos ela de ribulose bifosfato. Essa RUBP aqui. Ela é uma molécula com 5 carbonos, ok? E a gente tem aqui um carbono que vai ser fixado. Para ele ser fixado, ele precisa dessa molécula, né, dessa ribulose bifosfato, que tem 5 carbonos. Vai ocorrer, né, esse agregamento, né, essa junção desse carbono com o auxílio de uma enzima chamada rubisco. Né? Essa enzima ela vai participar, ela vai atuar diretamente aqui, né, na ligação, na fixação desse carbono nessa molécula de ribulose bifosfato, de 5 carbonos. Vai gerar, no caso aqui, no final da seta, vamos dizer aqui que a gente tem uma molécula, né, com 6 carbonos, certo? Essa molécula de 6 carbonos ela vai ser quebrada em duas moléculas, né, de 3 PGA.
3-fosfoglicerato. Essa molécula de 3-fosfoglicerato, ela vai ficar... Vocês têm que compreender que isso é um ciclo, né? Isso é uma coisa contínua, isso nunca para. Então, enquanto tem essa molécula... Vamos deixar essa molécula de 3-fosfoglicerato parada aqui. Vamos voltar lá para a fase fotoquímica da fotossíntese, né? A gente precisa da radiação solar, né? Da reação solar para ocorrer tudo que eu já disse, né? Aqui no caso a quebra da molécula de água, liberação do oxigênio. Nesse processo, né? Vocês lembram que eu disse que vão ter elétrons disponíveis para o NADPH, para o NADP, né? NADPH e moléculas de ATP. Para acontecer, né, para esse ciclo continuar, é necessário que se tenha ATP, adenosina trifosfato, e também o NADPH. O que vai acontecer aqui agora? Essas duas moléculas de 3-fosfoglicerato, 3-PGA, que eu disse que está estacionada aqui, para poder elas conseguirem virar essa molécula aqui de G3P, né, que é glicose 3-fosfato, e posteriormente, né, virar açúcar, carboidrato para o organismo fotossintético, é necessário, né, como eu já tinha dito, de ATP e NADPH. Eles juntos, né, vão fornecer a energia necessária para que aconteça essa transformação. Então, quando eles doam, né, quando o ATP ele doa o grupo fosfato dele para essas duas moléculas de 3-PGA e quando o NADPH doa os elétrons necessários para as duas moléculas de 3-PGA, acontece, né, a transformação dessas duas moléculas de 3-fosfoglicerato em glicose 3-fosfato, G3P. Quando isso acontece, né, esse ATP e esse ADP, né, eles vão voltar, né, para os tilacoides na forma de NADP+, e de ADP, né? Esse NADP+ aqui significa que ele está apto, né, para receber outros elétrons, né, outras moléculas de elétrons para continuar o ciclo. E a adenosina difosfato, né, que antes era adenosina trifosfato, é a mesma coisa. Ela vai voltar, ela vai doar, né, o grupamento fosfato dela, o último grupamento fosfato dela, que é o mais energético, ela vai doar esse grupamento fosfato e vai retornar novamente para os tilacoides, tá? E esse ciclo ele vai continuar, né? Então, vocês reparam que, né, a gente precisou do CO2 aqui, da ribulose bifosfato, de uma enzima chamada rubisco, né, para poder gerar as duas moléculas de 3-PGA, né, 3-fosfoglicerato, para poder sair de 3-fosfoglicerato e formar uma molécula de glicose 3-fosfato, G3P. Foi necessário energia proveniente aqui, né, da fase fotoquímica da fotossíntese, né, em ATP e NADPH. Eles doam a energia necessária, voltam, né, para os grânulos, né, para os tilacoides, na forma de NADP+, e ADP. Eles vão estar aptos, né, a receber novos elétrons e um novo grupamento fosfato para que o ciclo continue. Aqui nessa imagem do lado, né, exemplificando, né, de uma forma mais simples esse processo, né? Aqui a gente tem a fase fotoquímica da fotossíntese, né? E aqui a gente tem a fase bioquímica ou fase química da fotossíntese, né? E essas moedas de troca que eu já havia dito, né? ATP e NADPH, que são necessárias, né? Que são as moedas que vão são os agentes que vão dar, né, a energia necessária para que aconteça a fotossíntese.
Aí, mas nisso tudo a gente se pergunta qual a importância da fotossíntese, por que que a gente estuda isso, por que que a gente tem que aprender tudo isso. Bom, isso é básico. A gente só tem ar, né, oxigênio disponível na nossa atmosfera graças a essa reação que acontece já, né, há muitos e muitos e muitos anos. Então, de uma forma resumida, esses organismos autotróficos, né, eles são responsáveis pela fixação de dióxido de carbono. A gente consegue trazer isso para os dias atuais, né, as emissões de dióxido de carbono, né, de CO2 e de monóxido de carbono também, né, estão assim em níveis altíssimos. Então, fazer a manutenção das matas, ser contra, vamos dizer assim, né, de uma forma, não que você vá lutar por qualquer árvore, não que elas também não mereçam, né? Nenhuma delas merece ser cortada, mas a gente precisa, né, fazer essa movimentação, dizer não à queimada, entendeu? Porque isso tudo vai prejudicar, vai liberar mais CO2 e os organismos, né, autotróficos, os organismos fotossintetizantes, eles não estão dando conta de fazer essa fixação, entendeu? Das moléculas de CO2. Um outro ponto aqui importante também, né, é o oxigênio. Se não fosse por esses seres fotossintetizantes, não haveria oxigênio disponível para outros seres ocuparem também esse ambiente terrestre. Um outro ponto também importante, né, é o aquecimento global, que é um tema assim super atual. Todo mundo já está meio que cansado de ouvir, mas é uma coisa necessária. A gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso porque é uma coisa que acontece, continua acontecendo e a gente como sociedade, né, nós como sociedade, como cidadãos, né, nós precisamos fazer a nossa parte e ter consciência e tomar consciência, né, se sensibilizar com essas questões, porque são questões que talvez você possa pensar que não afeta, né, você, mas com certeza pode afetar os filhos, as próximas gerações e até a nossa mesmo, né? Então, uma mensagem para poder finalizar é: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Bem importante. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Agradeço muito a companhia e a paciência de vocês e até a próxima. Muito obrigado.